Precisei me prostituir para sobreviver, mas o que minha mãe fez comigo quando descobriu... Olá, meus queridos. Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo se ele tocar o coração de vocês. Se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Isso me dá força para continuar compartilhando essas experiências que marcaram minha vida. Agora, respirem fundo comigo, porque o que vou contar não é fácil de ouvir, mas precisa ser dito. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos hoje e quando olho no espelho, vejo uma mulher que passou por tempestades que muitos nem conseguem imaginar. Meus cabelos estão grisalhos agora. Minhas mãos têm rugas que contam histórias de luta. E meus olhos... meus olhos carregam memórias que às vezes preferia esquecer. Mas estou aqui, viva, de pé, e isso já é uma vitória. Vocês sabem quando a vida te ensina que nem toda família é um porto seguro? Que nem todo lar é um refúgio? Eu aprendi isso da pior forma possível, mas vou começar do início, quando ainda havia inocência em mim. Nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, dessas onde todo mundo se conhece, e os segredos não duram muito tempo escondidos. Nossa casa era simples, de 3 cômodos, com paredes de tijolo aparente que minha mãe, Dona Conceição, sempre tentava disfarçar com uns panos coloridos que ela mesma costurava. O cheiro de café coado na hora e pão caseiro saindo do forno de barro ainda vive na minha memória como um abraço quente. Meu pai, seu Antônio, era um homem de poucas palavras e muitas responsabilidades. Trabalhava na oficina mecânica da cidade, chegava em casa com as unhas sempre sujas de graxa, mas com um sorriso cansado que se iluminava quando me via correndo em sua direção. Ele me chamava de minha princesa e sempre dizia que eu seria alguém importante na vida. Como eu acreditava nessas palavras, como elas me aqueciam por dentro. Minha mãe era diferente. Dona Conceição tinha um jeito duro de amar, sabe? Ela demonstrava carinho através da comida bem temperada, das roupas sempre limpas e passadas, mas raramente com palavras doces ou abraço. Ela dizia que a vida era difícil demais para criar expectativas, que mulher tinha que ser forte e não podia se dar ao luxo de ser frágil. Na época, eu achava ela apenas rigorosa. Hoje entendo que talvez ela estivesse preparando a si mesma para o que estava por vir. Éramos uma família católica, dessas que não falta na missa de domingo. Eu cresci ouvindo que Deus cuida de seus filhos, que família é sagrada, que o amor vence tudo. Aos domingos, depois da igreja, nos sentávamos na varanda para tomar um café da tarde e meu pai contava histórias engraçadas da oficina, enquanto minha mãe fazia crochê em silêncio. Esses eram nossos momentos mais próximos do que eu imaginava ser felicidade. Na escola, eu era uma menina aplicada, dessas que sempre entregavam o dever de casa em dia. Minha professora, Dona Marlene, uma senhora de óculos grossos e cabelos sempre presos em um coque apertado, dizia que eu tinha futuro. Ela falava com meu pai nas reuniões que eu poderia até fazer faculdade, uma coisa rara na nossa cidade, principalmente para meninas. Meu pai ficava orgulhoso, estufava o peito e repetia em casa: minha Helena vai ser doutora, vocês vão ver. Mas a vida tem um jeito cruel de destruir sonhos. Eu tinha 15 anos quando tudo começou a desmoronar. Foi em uma quarta-feira de março. Lembro bem porque era a véspera do meu aniversário. Meu pai chegou em casa mais cedo que o normal, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Ele se sentou na mesa da cozinha, tirou o boné sujo de graxa e passou as mãos pelos cabelos escassos. Conceição precisa sentar aqui, ele disse para minha mãe, que estava terminando de preparar o jantar. O feijão borbulhava no fogão a lenha, soltando aquele vapor que embaçava os vidros da janela. Minha mãe secou as mãos no avental florido e se sentou na cadeira de palha,
com uma expressão já desconfiada. Antônio, você está me assustando. O que foi? Eu estava fingindo fazer o dever de casa na mesa da sala, mas com os ouvidos atentos a cada palavra. O silêncio que se instalou naquela cozinha era tão pesado que eu podia sentir no peito. Meu pai respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente. A oficina vai fechar. Seu Joaquim faliu. Não tem mais serviço para mim. As palavras caíram como pedras no fundo de um poço. Minha mãe ficou pálida. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. Eu senti meu estômago gelar, mesmo sem entender completamente o que aquilo significava. E agora, Antônio? A menina está estudando, temos as contas da casa. Não sei, Conceição. Vou procurar trabalho, mas você sabe como é difícil por aqui. Não tem muita coisa. Naquela noite, deitada na minha cama pequena, ouvi meus pais conversando baixo no quarto deles. As paredes finas deixavam passar cada palavra, cada suspiro carregado de preocupação. Minha mãe chorava baixinho, um choro abafado que me partia o coração. Meu pai tentava acalmá-la, prometendo que tudo ia dar certo, mas até eu, com meus 15 anos, percebi a incerteza na voz dele. Os meses que se seguiram foram como assistir uma casa desabar devagar. Meu pai saía todo dia cedo, batia de porta em porta, procurava trabalho nas cidades vizinhas, mas sempre voltava de mãos vazias e com o rosto cada vez mais abatido. As economias que tínhamos guardadas no vidro de maionese escondido atrás do açúcar foram minguando como açúcar na chuva. Primeiro, cortamos a carne do almoço. Depois, o leite que eu tomava no café da manhã. Minha mãe começou a fazer milagres com arroz, feijão e os poucos legumes que conseguíamos comprar. Eu via as contas se acumulando em cima da geladeira velha, os envelopes brancos que ela abria com medo e depois guardava com um suspiro pesado. Na escola comecei a sentir vergonha dos meus cadernos surrados, das roupas que ficavam cada vez mais folgadas porque eu estava perdendo peso, dos sapatos furados que minha mãe tentava consertar com cola. Dona Marlene percebia, claro. Ela tinha aquele jeito maternal de notar quando algum aluno estava passando dificuldade. Começou a me chamar depois da aula para ajudar com tarefas extras e sempre aparecia com um lanche, dizendo que era para as duas. Eu fingia acreditar, mas sabia que era caridade e aquilo me doía mais que a fome. Foi em uma tarde de julho, quando o frio cortava a pele e nossa casa parecia ainda mais gelada, sem dinheiro para comprar lenha suficiente, que tudo mudou de verdade. Eu estava voltando da escola, pisando nas poças de lama da rua de terra, quando vi um carro parado na frente da nossa casa. Não era comum ver carros bonitos na nossa rua, então meu coração acelerou. Dentro de casa, encontrei minha mãe conversando com uma mulher que eu não conhecia. Era uma senhora bem vestida, com cabelos pintados de um loiro artificial e unhas vermelhas compridas. Ela me olhou de cima a baixo quando entrei, com um sorriso que não chegava aos olhos. Essa é sua filha, Conceição? É bonitinha mesmo. Minha mãe tinha uma expressão estranha no rosto, algo que eu não conseguia decifrar. Era como se estivesse envergonhada e desesperada ao mesmo tempo. Helena, vai para o seu quarto fazer o dever, ela disse sem me olhar nos olhos, mas eu não fui. Fiquei atrás da porta, ouvindo a conversa que mudaria minha vida para sempre. A mulher falava sobre uma oportunidade de trabalho na cidade grande, sobre como eu poderia ajudar a família, sobre o dinheiro que isso representaria. Minha mãe fazia perguntas baixinho, perguntas que eu não entendia completamente, mas que faziam meu estômago se contorcer de uma forma estranha. Quando a mulher foi embora, deixando um cheiro de perfume enjoativo no ar, minha mãe ficou parada na sala, olhando para as próprias mãos. Eu saí do meu esconderijo e perguntei quem era aquela pessoa, mas ela apenas balançou a cabeça e disse que era sobre trabalho, que eu não precisava me preocupar.
mas eu me preocupei. Durante as semanas seguintes, percebi mudanças sutis na casa. Minha mãe ficou mais quieta, mais distante. Meu pai parecia não saber de nada sobre a visita da mulher, continuava saindo para procurar emprego com a mesma determinação desesperada de sempre. Eu sentia que algo estava sendo tramado nas minhas costas, algo que me envolvia diretamente, mas não conseguia entender o que. A resposta veio em uma manhã de agosto. Eu estava tomando café da manhã, só café preto e um pedaço de pão duro, quando minha mãe se sentou na minha frente com uma expressão séria que eu nunca esqueci. Helena, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ela começou, suas mãos nervosas mexendo na barra do avental. Apareceu uma oportunidade de trabalho para você na capital. Um trabalho bom, que paga bem. Meu coração disparou. Trabalho? Mas eu tinha apenas 15 anos, ainda estava estudando. Como assim trabalho na capital? Que tipo de trabalho, mãe? Ela desviou o olhar, focando em um ponto qualquer atrás de mim. É cuidar de uma casa, limpar, organizar, essas coisas. A senhora que veio aqui outro dia disse que você tem um perfil bom para isso. Algo dentro de mim gritava que havia mais coisa nessa história, mas eu queria tanto ajudar minha família, queria tanto ver meu pai sorrir de novo, que decidi acreditar, ou talvez tentar acreditar. E meus estudos, mãe? A escola? Você pode continuar estudando lá, Helena. É uma oportunidade de ter uma vida melhor, de conhecer o mundo. Aqui não tem futuro para você. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Não tem futuro para você. Como se nossa cidade, nossa casa, nossa família não fossem suficientes. Como se eu precisasse sair para me tornar alguém. Naquela noite, deitada na minha cama pequena pela última vez, olhei para o teto rachado e tentei imaginar como seria minha nova vida. Eu era apenas uma menina do interior, inocente e cheia de sonhos. Não fazia ideia de que estava prestes a entrar em um pesadelo que me acompanharia pelo resto da vida. O último café da manhã em casa foi silencioso. Meu pai me abraçou forte, com os olhos cheios de lágrimas que ele tentava esconder. Cuida bem da minha princesa, ele sussurrou no meu ouvido, e eu senti que havia algo de despedida definitiva naquelas palavras. Minha mãe me acompanhou até o ponto de ônibus, carregando minha mala pequena com as poucas roupas que eu tinha. No momento da despedida, ela me segurou pelos ombros e disse, com uma voz que tentava ser firme, mas tremia: Helena, seja forte. A vida não é um conto de fadas e você vai precisar ser corajosa. Eu não entendia por que ela estava falando daquele jeito, como se estivesse me mandando para a guerra e não para um emprego. Mas subi naquele ônibus empoeirado, acenei pela janela suja e parti para o que eu achava que seria uma nova oportunidade. Se eu soubesse o que me esperava, teria corrido de volta para casa, teria me agarrado nas pernas da minha mãe e implorado para ficar. Mas a inocência é assim. Ela nos protege até o momento em que a realidade a destroça sem piedade. A viagem de ônibus até a capital durou quase 6 horas. Eu estava nervosa, mas também empolgada. Era a primeira vez que saía da minha cidade. A primeira vez que via prédios altos e movimento de gente nas ruas. O ônibus fazia curvas na estrada de montanha. E eu grudava o rosto na janela, tentando gravar cada paisagem nova na memória. Cheguei na rodoviária quando o sol já estava se pondo. O barulho era ensurdecedor. Carros buzinando, pessoas gritando, anúncios no alto-falante. O cheiro de fumaça de ônibus misturado com comida de lanchonete me deu náusea. Eu segurava minha mala pequena, com força, procurando pela tal senhora que deveria me buscar. Você é a Helena? Uma voz feminina me fez virar. Era uma mulher diferente da que tinha visitado minha casa, mais nova, talvez uns 30 anos, com cabelos cacheados e um sorriso que parecia ensaiar. Ela usava roupas coloridas e muita maquiagem, mas havia
algo nos seus olhos que me deixou desconfortável. Sou sim, senhora. Me chama de Rosângela, querida. Vem, vamos para casa. Você deve estar cansada da viagem. O carro dela era pequeno, mas bem cuidado, cheirava a ambientador de morango. Durante o trajeto, ela falou sem parar sobre como a cidade era grande, como eu ia me acostumar logo, como as outras meninas eram legais. Outras meninas? Eu não sabia que haveria outras pessoas na casa. Quantas meninas trabalham lá, dona Rosângela? Ah, são umas 5 ou 6. Todas trabalhadoras, boazinhas. Você vai ver, vai fazer amizades. Chegamos em um bairro que parecia diferente do centro da cidade. As ruas eram mais estreitas, as casas mais simples, mas havia algo no ar que eu não conseguia identificar. Uma sensação pesada, como se houvesse segredos escondidos em cada esquina. A casa onde ela parou era de 2 andares, pintada de rosa desbotado com uma varanda pequena na frente. Havia música tocando lá dentro, risadas femininas e luz amarelada vazando pelas cortinas fechadas. Chegamos ao seu novo lar, disse Rosângela desligando o carro. Meu novo lar. As palavras soaram estranhas nos meus ouvidos. Aquela casa não parecia nada com o que eu imaginava quando pensava em um lar. Entramos por uma porta lateral. O corredor estava mal iluminado, as paredes precisavam de pintura e havia um cheiro doce e enjoativo no ar, misturado com cigarro. Rosângela me levou até uma sala pequena, com sofás velhos de couro sintético e uma televisão ligada em um programa de auditório. Meninas, temos uma nova colega aqui, ela gritou, e logo apareceram 3 mulheres jovens. Todas estavam usando roupas íntimas ou vestidos muito curtos, maquiagem pesada, cabelos arrumados. Elas me olharam de cima a baixo com curiosidade. Nossa, é novinha mesmo, disse uma delas, uma morena alta com cabelos longos. Qual sua idade, querida? 15 anos, respondi, sem entender por que aquela informação pareceu causar algum tipo de reação entre elas. Elas trocaram olhares que eu não soube interpretar. Bom, você deve estar com fome. Vem comer alguma coisa e... Depois te mostro o seu quarto, disse Rosângela, me guiando para uma cozinha pequena nos fundos da casa. Enquanto ela esquentava um prato de comida para mim, tentei processar tudo o que estava vendo. As mulheres na sala falavam alto, riam muito, mas havia algo forçado naqueles risos. E por que estavam vestidas daquele jeito? Onde estavam os uniformes de trabalho doméstico? Dona Rosângela, quando eu vou começar a trabalhar? E onde estão as coisas de limpeza? Ela parou de mexer a comida no fogão e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Ah, Helena, deixa para amanhã essas preocupações. Hoje você descansa, se ambienta. Amanhã a gente conversa sobre tudo direitinho. O quarto que ela me mostrou era minúsculo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para um muro cinza. O colchão afundava no meio, os lençóis tinham manchas amareladas e havia um cheiro de mofo que grudava na garganta. Por enquanto você fica aqui. Mais tarde, quando se acostumar, pode dividir quarto com uma das meninas para economizar espaço. Deitei naquela cama estranha, ouvindo os sons da casa, música alta, vozes masculinas que eu não tinha visto chegarem, risadas, passos no corredor, portas batendo. Havia movimento constante, como se a casa nunca dormisse. Tentei entender o que estava acontecendo, mas minha mente de 15 anos não conseguia processar os sinais que estavam bem na minha frente. No dia seguinte, acordei com Rosângela balançando meu ombro. Levanta, querida. Chegou a hora de conversar sobre seu trabalho. Ela me levou para a mesma sala da noite anterior, mas agora estava vazia e silenciosa. A luz do dia revelava ainda mais a decadência do lugar. Manchas nas paredes, móveis velhos, um ar de abandono que a iluminação artificial da noite disfarçava. Senta aqui comigo, Helena. Sua voz estava diferente, mais séria, mais direta. Preciso explicar para você como funcionam as coisas. Aqui. Meu estômago começou a dar voltas.
Algo no tom dela me dizia que o que vinha a seguir mudaria tudo. Você sabe que sua família está passando dificuldades, né? Sua mãe me contou tudo. Seu pai sem trabalho, contas acumuladas, vocês passando necessidade. Balancei a cabeça, sentindo as bochechas esquentarem de vergonha. Pois então, aqui você vai poder ajudar eles. Vai ganhar mais dinheiro em um mês do que seu pai ganharia em um ano se conseguisse emprego. Fazendo o quê? Dona Rosângela, limpeza paga assim tão bem? Ela riu, mas foi um riso sem humor, quase cruel. Limpeza? Ah, minha filha, quem te disse que era limpeza? O mundo começou a girar ao meu redor. Eu sentia que estava prestes a descobrir algo terrível, mas minha mente se recusava a aceitar o que meu coração já sabia. Então, o que é? Rosângela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Você vai fazer companhia para homens solitários que pagam bem, ter uma conversa, um carinho, uma companhia feminina. As palavras dela chegaram até mim como se viessem de muito longe. Companhia para homens. Eu sabia no fundo o que isso significava, mas minha mente se recusava a aceitar. Eu não entendi. Entendeu sim, querida. Você é jovem, é bonita, os homens vão gostar de você. E você vai gostar do dinheiro que eles vão te dar. Levantei da cadeira de um pulo, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Não, eu não quero isso. Eu quero ir embora para casa. Senta, Helena. A voz dela ficou fria, ameaçadora. Senta e escuta bem o que eu vou te falar. Mas eu não conseguia sentar. Não conseguia parar de tremer. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Sua mãe sabia muito bem o que estava fazendo quando te mandou para cá. Ela sabia exatamente que tipo de trabalho era esse. E sabe por quê? Porque eu já paguei adiantado para ela. R$ 500 que ela já gastou com as contas da casa. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Minha mãe sabia? Ela sabia o que estava me mandando fazer? Você está mentindo! Gritei, minha voz saindo esganiçada. Estou. Então liga para ela agora e pergunta. Vai, pega o telefone ali e liga. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Quando minha mãe atendeu, sua voz soou distante, cautelosa. Mãe, a senhora sabia? A senhora sabia que tipo de trabalho era esse? O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando ela finalmente falou, sua voz estava quebrada, cheia de vergonha. Helena, a gente não tinha escolha. Seu pai não sabe de nada e não pode saber nunca. Eu fiz isso pela família, filha. Fez o que tinha que fazer. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão. Eu desabei junto, sentindo como se todo o amor que eu tinha pela minha família tivesse sido arrancado do meu peito de uma só vez. Rosângela se abaixou ao meu lado, sua voz agora fingindo uma falsa compreensão. Eu sei que é difícil no começo, querida, mas você vai se acostumar. Todas as meninas se acostumam. E pensa no bem que você vai fazer para sua família. Naquele momento, sozinha naquela sala suja, traída pela pessoa que mais amava no mundo, entendi que minha infância havia acabado de morrer. Eu não era mais a Helena que sonhava em ser doutora, que acreditava no amor da família, que pensava que Deus cuidava de seus filhos. Eu era apenas uma mercadoria, uma menina de 15 anos que havia sido vendida pela própria mãe. Os dias que se seguiram passaram como uma névoa densa e sufocante. Eu me recusei a sair do quarto, me recusei a comer, me recusei a aceitar a realidade que havia caído sobre mim como uma avalanche. Rosângela tentava ser paciente no começo. Aparecia com pratos de comida que eu deixava esfriar sem tocar. Falava sobre como as coisas iam melhorar, como eu ia me acostumar. Helena, você não pode ficar assim para sempre, ela dizia, sentada na beirada da minha cama. As contas não param de chegar, querido. Sua família está contando com você. Minha família. As palavras doíam como sal em ferida aberta. Como eu podia ajudar uma família que me havia vendido?
Como eu podia amar pessoas que me haviam entregado para esse inferno? Foi Cristina quem finalmente conseguiu me tirar do quarto. Ela era uma das meninas que eu havia conhecido no primeiro dia. A morena alta de cabelos longos. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas seus olhos pareciam muito mais velhos, como se tivessem visto coisas que envelhecem a alma. Posso entrar? Ela perguntou, batendo de leve na porta entreaberta. Eu estava deitada de lado, olhando para a parede descascada, e apenas encolhi os ombros. Ela entrou mesmo assim, se sentou no chão encostada na parede e ficou em silêncio por um tempo. Eu tinha 17 quando cheguei aqui. Ela disse finalmente, sua voz baixa e cansada. Minha mãe também sabia, também me vendeu quando não conseguia mais pagar as dívidas. Virei para olhá-la. Era a primeira vez que alguém falava comigo de igual para igual sobre aquela situação. Como você aguenta? Perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. No começo, eu não aguentava. Passava os dias inteiros chorando, igual você. Pensava em fugir, em me matar, em fazer qualquer coisa para sair daqui. Mas sabe o que me segurou? Balancei a cabeça. A raiva. Muita raiva de ter sido colocada nessa situação, mas também a determinação de não deixar que ela me destruísse completamente. Ela se levantou e veio sentar na beirada da minha cama. Helena, eu não vou mentir para você dizendo que vai ser fácil. Não vai ser. Vai ser a coisa mais difícil que você vai enfrentar na vida. Mas se você não reagir, se você ficar aí se entregando para a tristeza, eles vão ter vencido. Sua mãe, a Rosângela, todos eles. Mas como eu vou conseguir fazer isso um dia de cada vez, um cliente de cada vez? Você fecha os olhos, pensa em outras coisas e aguenta. No começo você vai vomitar, vai chorar, vai querer morrer, mas depois você aprende a se desligar, a colocar a mente em outro lugar. As palavras dela me deram arrepios. Era assim que ela sobrevivia? Se desligando da própria vida? E depois? Depois de quanto tempo isso acaba? Cristina sorriu, mas foi um sorriso triste, sem esperança. Não sei se acaba, Helena. Algumas meninas conseguem juntar dinheiro e sair. Outras ficam aqui até não servir mais, até ficarem velhas demais. Naquela noite, pela primeira vez em quase uma semana, saí do quarto. A casa estava em pleno funcionamento, música tocando, homens rindo, o barulho de saltos altos subindo e descendo as escadas. Fui até a cozinha beber água e me deparei com uma cena que me gelou o sangue. Uma das meninas, que não devia ter mais que 18 anos, estava chorando baixinho enquanto limpava um corte no lábio. Outra a consolava, passando gelo no machucado. Foi o Carlinhos de novo? Perguntou a que estava cuidando dela. Ele disse que eu não estava fazendo direito. Me deu um tapa na cara. Elas me viram parada na porta e ficaram constrangidas, como se tivessem sido pegas fazendo algo errado. Desculpa, Helena. Não queríamos te assustar, disse a menina machucada. O que aconteceu? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Às vezes os homens ficam nervosos, fazem coisas que não deviam fazer. Mas a gente aguenta, né? Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho. Como se apanhar fosse algo normal, algo aceitável. Como se elas não fossem seres humanos que mereciam respeito e proteção. Voltei para o quarto com o coração ainda mais pesado. Se eu ficasse ali, se aceitasse aquela vida, seria aquele meu futuro. Apanhar de homens bêbados e ainda agradecer pelo dinheiro. Na manhã seguinte, Rosângela apareceu no meu quarto com uma expressão mais séria que o normal. Helena, chega de frescura. Hoje você vai começar a trabalhar. Já esperei tempo demais. Eu não quero, disse, tentando soar firme, mas minha voz saiu fraca e trêmula. Não é questão de querer, querido. Sua mãe já gastou o adiantamento e agora vocês devem mais dinheiro ainda. As contas da sua casa continuam chegando. Ela jogou algumas roupas na minha cama. Vestidos curtos, saltos altos,
lingeries que mais pareciam fantasia. Vista isso aqui, dá uma arrumada nesse cabelo, bota uma maquiagem. Tem um cliente chegando daqui a pouco que pediu especificamente uma menina nova. Meu estômago se contraiu violentamente. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago, que não era muito. Fiquei ali, abraçada no vaso sanitário sujo, sentindo o mundo girar ao meu redor. Helena! A voz de Rosângela estava impaciente. Para com essa frescura. Você não é a primeira e não vai ser a última. Quando voltei para o quarto, ela estava segurando um vestido rosa-choque de um tecido barato, que brilhava na luz fraca do quarto. Bota isso e para de fazer essa cara de enterro. O cliente não pode perceber que você não quer estar aqui. E se eu me recusar? Se eu não fizer nada? Rosângela riu, mas foi um som frio e cortante. Se recusar? Ah, minha querida, você acha que tem escolha? Você acha que pode simplesmente dizer não e pronto? Ela se aproximou de mim, seu rosto a poucos centímetros do meu. Deixa eu te explicar como funcionam as coisas aqui. Sua mãe assinou uns papéis, uma espécie de contrato. Vocês devem dinheiro para mim e enquanto não pagarem, você fica aqui. Simples assim. Que tipo de contrato? O tipo de contrato que faz sua família perder a casa se você tentar fugir. O tipo de contrato que pode fazer coisas muito ruins acontecerem com pessoas que você ama. As palavras dela me atingiram como socos no estômago. Ela estava ameaçando minha família. Estava dizendo que, se eu não fizesse o que ela queria, algo ruim poderia acontecer com meus pais. Você está ameaçando minha família? Estou explicando a realidade, Helena. Agora para de perguntar e vai se arrumar. Daqui a meia hora tem que estar pronta. Fiquei sozinha no quarto, segurando aquele vestido nojento, sentindo como se estivesse segurando minha própria sentença de morte. Do lado de fora, ouvia a movimentação normal da casa. Meninas rindo, música tocando, a vida seguindo como se nada estivesse acontecendo. Mas para mim, tudo estava acontecendo. Minha infância estava sendo enterrada. Minha inocência estava sendo vendida para o melhor lance. Meu futuro estava sendo decidido por pessoas que não se importavam se eu vivia ou morria, desde que desse lucro. Comecei a me vestir com mãos trêmulas. Cada peça de roupa que colocava me fazia sentir como se estivesse me despedindo de quem eu era. A Helena estudiosa, sonhadora, que queria ser doutora, estava sendo substituída por uma versão que eu não reconhecia no espelho. Quando terminei de me arrumar, me olhei no espelho pequeno e rachado do quarto. A pessoa que me olhava de volta parecia mais velha, mais cansada, com olhos que já haviam perdido aquele brilho que a inocência carrega. Eu tinha 15 anos, mas me sentia como se tivesse 100. Ouvi passos no corredor, vozes masculinas, risadas. Meu primeiro cliente estava chegando. Em poucos minutos, eu deixaria de ser virgem, deixaria de ser criança, deixaria de ser eu mesma. Sentei na beirada da cama e fechei os olhos, tentando me lembrar de como era ser feliz. Tentei me lembrar do cheiro de pão caseiro da minha mãe, do sorriso do meu pai quando chegava do trabalho, das tardes de domingo na varanda, mas as lembranças pareciam distantes demais, como se pertencessem à vida de outra pessoa. A porta se abriu e Rosângela apareceu com um homem atrás dela. Ele era gordo, suado, com roupas apertadas e um sorriso que me deu náusea. Helena, esse é o Sr. Mário. Ele vai cuidar bem de você. O homem me olhou de cima a baixo, como se eu fosse uma peça de carne em um açougue. Nossa, é novinha mesmo. Quantos anos tem? 18. Mentiu Rosângela sem piscar. Eu queria gritar que era mentira, que eu tinha apenas 15 anos, que eu era menor de idade, mas minha voz não saía, como se minha garganta tivesse se fechado completamente. Perfeita, ele disse, esfregando as mãos. Vamos começar então? Rosângela saiu do quarto fechando a porta atrás de si.
Eu fiquei sozinha com aquele homem, sentindo o cheiro azedo do suor dele, vendo a forma como ele me olhava, sabendo que em poucos minutos minha vida mudaria para sempre. E foi então que algo dentro de mim se quebrou. Não foi só meu coração ou minha inocência, foi algo mais profundo, mais essencial. Foi minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar que o mundo podia ser um lugar bom. Naquele momento, eu morri um pouco, e a Helena, que ressuscitaria no dia seguinte, seria uma pessoa completamente diferente. O que aconteceu naquele quarto, eu nunca consegui falar para ninguém, nem para as outras meninas, nem para psicólogos anos depois, nem para mim mesma nos momentos mais solitários da madrugada. Algumas dores são grandes demais para caberem em palavras. Algumas violências destroem não só o corpo, mas a própria linguagem que poderia descrever. Quando acabou, eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto rachado, sentindo como se não houvesse mais nada dentro de mim, nem dor, nem raiva, nem tristeza. Só um vazio enorme, como se alguém tivesse arrancado minha alma e deixado apenas um corpo vazio respirando. O homem deixou dinheiro na mesinha de cabeceira e saiu assobiando, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais normal do mundo. Para ele, talvez fosse mesmo. Para mim, o mundo havia acabado. Rosângela apareceu alguns minutos depois, recolheu o dinheiro e me olhou com uma expressão que tentava ser maternal, mas soava falsa como moeda de plástico. Viu só? Não foi tão ruim assim, foi? E olha quanto dinheiro. Sua família vai ficar orgulhosa. Orgulhosa. A palavra ecoou no meu peito como um tiro. Minha família ficaria orgulhosa de saber que eu havia sido estuprada por dinheiro? Minha mãe sorriria ao contar as notas que eu havia ganhado vendendo meu corpo? Toma um banho, se arruma, porque daqui a pouco tem outro cliente. Dias de sábado são sempre movimentados. Outro cliente. As palavras não faziam sentido na minha cabeça. Como assim outro? Eu achava que tinha acabado, que aquela havia sido minha única obrigação. Mas não. Aquilo era apenas o começo de uma rotina que se estenderia por meses, talvez anos. O banho foi a primeira vez que chorei desde que tudo havia começado. A água quente misturada com as lágrimas, o sabonete que não conseguia me fazer sentir limpa, o espelho embaçado que me poupava de ver meu próprio rosto. Eu esfregava a pele até ficar vermelha, tentando tirar o cheiro dele, a sensação dele, a lembrança dele, mas nada saía. Nada nunca sairia. Os meses que se seguiram passaram como um pesadelo repetitivo. Todo dia, a mesma rotina. Acordar, se arrumar, fingir sorrir, receber homens no quarto, fingir prazer, receber o dinheiro, dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Eu aprendi a me desligar, como Cristina havia me ensinado. Durante os momentos mais difíceis, eu viajava com a mente para outros lugares. Às vezes voltava para minha cidade natal, me imaginava correndo pelos campos de milho atrás da nossa casa. Outras vezes me inventava uma vida diferente, onde eu era doutora, casada com um homem gentil, com filhos que me chamavam de mamãe. Mas sempre, sempre, eu voltava para aquele quarto sujo, para aquela realidade brutal. As outras meninas tentavam me ajudar do jeito delas. Cristina me ensinava truques para tornar tudo mais suportável, como fingir que estava gostando, como fazer os homens gozarem mais rápido, como esconder os hematomas com maquiagem. Jéssica, uma menina loira, que havia chegado uns 2 anos antes de mim, dividia comigo seus remédios para dormir quando as noites ficavam pesadas demais. A gente sobrevive, ela me disse uma noite, quando me encontrou chorando no banheiro depois de um cliente particularmente violento. Não vive, não é feliz, mas sobrevive. E às vezes é só isso que a gente consegue fazer, sobreviver. Era uma palavra que se tornou minha filosofia de vida. Não sonhar, não esperar, não sentir, apenas sobreviver. Mas foi durante uma dessas noites de sobrevivência que tudo mudou de novo. Era uma quinta-feira de dezembro.
Eu me lembro porque as ruas estavam decoradas para o Natal e eu sentia uma ironia cruel naquelas luzes coloridas brilhando lá fora enquanto eu estava presa naquele inferno. O cliente da noite era diferente dos outros, mais novo, talvez uns 30 anos, bem vestido, cheiro de perfume caro. Ele me tratou com uma gentileza que me desarmou completamente. Não gritou, não me machucou, não me xingou. Pelo contrário, conversou comigo antes, perguntou o meu nome, quis saber de onde eu vinha. Você é muito nova, ele disse, passando a mão no meu rosto com uma delicadeza que eu havia esquecido que existia. O que uma menina como você está fazendo num lugar como este? A pergunta me pegou desprevenida. Já fazia tanto tempo que ninguém me via como pessoa, como ser humano, que eu havia esquecido como responder perguntas sobre mim mesma. Eu preciso ajudar minha família. Sua família sabe o que você faz? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Minha família sabia, mas fingíamos que não sabia. Minha mãe recebia o dinheiro que eu mandava todo mês, mas nunca perguntava como eu o conseguia. Meu pai havia conseguido um trabalho de meio período na cidade vizinha e achava que eu estava prosperando na capital. É complicado, foi tudo que consegui responder. Depois que tudo acabou, ele ficou deitado ao meu lado, coisa que nenhum outro cliente havia feito. Qual é seu sonho? Ele perguntou do nada. Meu sonho? É, quando você era pequena. O que queria ser quando crescer? A pergunta me fez viajar no tempo. Por alguns segundos, consegui me lembrar da menina que eu era antes de tudo isso. A menina que estudava à luz de velas, que queria ser doutora, que acreditava que o estudo poderia mudar sua vida. Eu queria ser médica, sussurrei, e foi a primeira vez em meses que falei sobre meus sonhos antigos. Por que não pode mais ser? Como assim? Por que você não pode mais ser médica? Você é nova, é inteligente. Por que não volta a estudar? A pergunta dele abriu uma ferida que eu achava que havia cicatrizado. Por que não podia mais ser médica? Por que estava presa naquela vida? Por que havia desistido de tudo? É tarde demais, respondi. Mas, mesmo enquanto falava, algo dentro de mim questionava aquelas palavras. Nunca é tarde demais. Você tem, o quê? 17, 18 anos, a vida toda pela frente. Ele não sabia que eu tinha apenas 15. Para ele, como para todos os outros, eu era maior de idade. Mas suas palavras plantaram uma semente na minha mente. E se realmente não fosse tarde demais? E se houvesse uma saída daquela vida? Quando ele foi embora, deixou mais dinheiro do que o combinado e um cartão com seu telefone. Se um dia você quiser conversar, me liga. Meu nome é Roberto. Fiquei olhando para aquele cartão por horas. Um homem que me tratou como gente, que perguntou pelos meus sonhos, que sugeriu que eu poderia ter um futuro diferente. Era perigoso demais ter esperança, eu sabia disso, mas a semente estava plantada. No dia seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para casa. Alô, mãe? Helena, como você está, filha? Mãe, eu quero voltar para casa. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Helena, você sabe que não pode. Você tem obrigações. Aí, que obrigações, mãe? Vender meu corpo? Ser estuprada todo dia por dinheiro? Essas são minhas obrigações? Helena! Ela gritou como se eu tivesse dito uma blasfêmia. Não fala assim, você está ajudando a família. Eu tenho 15 anos, mãe. 15. Eu deveria estar na escola, não sendo prostituta. Cala essa boca! Ela berrou, e eu podia ouvir o desespero na voz dela. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não sofri com essa decisão? Mas não tinha outra. Saída! Sempre tem outra saída, mãe. Sempre. Não tinha, Helena. E agora é tarde demais. Vocês assinaram papéis, devem dinheiro. Você não pode simplesmente sair de lá. E se eu sair mesmo assim? E se eu fugir? Não faz isso, Helena. Não faz comigo. Não faz com sua família. Se você sair de lá, a gente perde tudo. A casa, tudo. E ainda podem fazer coisa pior.
A conversa terminou com ela desligando o telefone na minha cara. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara. Minha própria mãe, a pessoa que deveria me proteger, me defender, me amar incondicionalmente, estava me pedindo para continuar naquela vida. Estava escolhendo a segurança financeira da família em detrimento da minha dignidade, da minha saúde mental, do meu futuro. Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se minha família não ia me ajudar a sair daquele inferno, eu teria que encontrar uma saída sozinho. Comecei a planejar minha fuga. Guardei dinheiro escondido, pequenas quantias que Rosângela não percebia que faltavam. Estudei as rotinas da casa, os horários dos seguranças, os momentos em que havia menos movimento e, mais importante, comecei a acreditar que eu merecia uma vida melhor. Mas Rosângela não era boba. Uma noite, ela entrou no meu quarto sem bater, vasculhou minhas coisas e encontrou o dinheiro escondido. O que é isso aqui, Helena? Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. É meu dinheiro. Guardei das gorjetas. Seu dinheiro? Ela riu com desdém. Você não tem dinheiro, querida. Tudo que você ganha aqui vai para pagar suas dívidas. Que dívidas? Eu já trabalhei aqui por meses. Sua comida, sua moradia, suas roupas, tudo isso custa dinheiro, sem contar os juros do empréstimo que sua mãe fez. Você ainda deve muito dinheiro para mim. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Mas ela tinha os papéis, tinha os contratos, tinha o poder. E eu era apenas uma menina de 15 anos sem documento, sem família para me proteger, sem nada. E se você está pensando em fazer alguma besteira, ela continuou chegando bem perto de mim. É bom saber que eu tenho contatos em todo lugar. Polícia, conselho tutelar, juizados. Se você tentar fugir, eu faço questão de que sua família sofra as consequências. Aquela noite, deitada na minha cama, entendi que estava completamente sozinha no mundo. Minha família me havia abandonado. A sociedade fingia que eu não existia e as pessoas que deveriam me proteger estavam do lado dos meus exploradores. Mas às vezes é justamente quando perdemos tudo que encontramos nossa verdadeira força. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite de dezembro. Eu tinha perdido minha família, minha inocência, meus sonhos, minha dignidade, mas ainda tinha algo que ninguém podia tirar de mim, minha vontade de viver. E foi então que decidi que, acontecesse o que acontecesse, eu ia sair daquele lugar, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. A oportunidade surgiu 3 semanas depois, em uma noite de chuva torrencial que fazia as ruas parecerem rios de lama. A casa estava mais vazia que o normal. Muitos clientes haviam cancelado por causa do tempo, e até os seguranças pareciam mais relaxados, alguns dormitando nas cadeiras da entrada. Eu havia estudado cada detalhe daquela casa por meses. Sabia que a porta dos fundos rangia no segundo degrau, que o muro tinha uma parte mais baixa perto da árvore grande, que às 3 da manhã havia um intervalo de 15 minutos entre as rondas do segurança. Àquela altura, eu não era mais a menina inocente que havia chegado ali, 16 anos, mas com olhos de quem já havia visto o inferno. Eu sabia mentir quando necessário, sabia me esconder, sabia ser invisível. A vida me havia ensinado lições que nenhuma escola ensina. Na noite da minha fuga, fingi estar doente para não receber cliente. Rosângela não gostou, mas estava ocupada demais com os problemas da casa para insistir. Às 2:30 da manhã, quando todos pareciam estar dormindo, me vesti com as roupas mais discretas que tinha, uma calça jeans e uma blusa escura que havia conseguido esconder. Coloquei os poucos documentos que possuía no sutiã junto com o dinheiro que havia conseguido esconder novamente e saí do quarto em silêncio. Meu coração batia tão forte
que eu tinha certeza de que alguém poderia ouvi-lo. Cada passo no corredor escuro parecia um trovão nos meus ouvidos. Passei pela porta do quarto de Cristina e por um segundo pensei em acordá-la, em levá-la comigo, mas sabia que ela não viria. Ela já havia desistido. Já havia aceito aquela vida como definitiva. A chuva estava caindo forte quando consegui chegar ao quintal dos fundos. Meus tênis encharcaram em segundos. Meu cabelo grudou no rosto, mas eu nunca havia sentido uma chuva tão libertadora. Escalei o muro, usando a árvore como apoio, rasgando as mãos nos galhos ásperos, mas sentindo pela primeira vez em meses que estava tomando uma decisão sobre minha própria vida. Do outro lado do muro havia uma rua escura e vazia. Eu não sabia para onde ir, não tinha plano além de sair daquele lugar. Comecei a andar pela madrugada chuvosa, sem destino, apenas me afastando o máximo possível da casa rosa que havia sido minha prisão. Caminhei por horas. Quando amanheceu, eu estava em uma parte da cidade que não conhecia, com fome, frio e medo, mas livre. Pela primeira vez em quase um ano, ninguém podia me tocar sem minha permissão. Ninguém podia me obrigar a fazer nada que eu não quisesse. Mas a liberdade vem com um preço. Eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém para me ajudar e ainda era menor de idade, fugindo de uma situação que a maioria das pessoas preferia fingir que não existia. Durante os primeiros dias, dormi na rua, me escondi em praças e prédios abandonados, comi restos de comida que encontrava no lixo de restaurantes. Foi um morador de rua chamado Seu João quem me encontrou tremendo de frio embaixo de uma marquise em uma madrugada especialmente gelada. Ele devia ter uns 60 anos, cabelos brancos e barba por fazer, mas olhos gentis que me lembraram do meu pai. "Menina, o que você está fazendo aqui? Cadê sua família?" "Não tenho família." Menti, porque naquela altura era verdade. Minha família havia me vendido e depois se recusado a me ajudar a voltar. Todo mundo tem família, criança. Pode ser que não seja de sangue, mas todo mundo tem. Ele me levou para um abrigo improvisado embaixo de um viaduto, onde outras pessoas em situação de rua se protegiam do frio. Ali, pela primeira vez em meses, fui tratada com dignidade. Ninguém me tocou sem permissão. Ninguém me viu como mercadoria. Eram apenas pessoas esquecidas pela sociedade, cuidando umas das outras como podiam. "O que aconteceu com você, menina?" perguntou Seu João. Alguns dias depois, quando eu havia ganhado confiança suficiente para conversar. Contei minha história em fragmentos, tentando não chorar, tentando soar mais forte do que me senti. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça vez ou outra, com uma expressão de tristeza profunda. "Você sabe que precisa denunciar essas pessoas, né? O que eles fizeram com você é crime. Para quem eu vou denunciar? Quem vai acreditar em mim? Sou menor de idade, sem documentos, sem família que me apoie. E eles têm contatos em todos os lugares. Tem gente boa no mundo, Helena. Gente que se importa, que pode te ajudar." Suas palavras plantaram uma semente de esperança que eu achava que havia morrido. Talvez realmente houvesse pessoas dispostas a me ajudar. Talvez eu não precisasse enfrentar tudo sozinha. Foi Seu João quem me levou até uma ONG que trabalhava com menores em situação de vulnerabilidade. A assistente social, uma mulher negra de uns 40 anos chamada Conceição, mesmo nome da minha mãe, mas com um coração completamente diferente, me recebeu sem julgamento. "Você foi muito corajosa em sair daquele lugar", ela me disse depois de ouvir minha história. "Muitas meninas nunca conseguem dar esse passo. E agora? O que vai acontecer comigo? Agora você vai reconstruir sua vida. Vai ser difícil, vai demorar, mas é possível. Primeiro, vamos regularizar sua situação. Depois vamos pensar em escola, em profissionalização, em um lugar seguro para você morar. Reconstruir." A palavra soava estranha, depois de tanto tempo destruindo pedaços de mim mesma todo dia.
Mas, aos poucos, com a ajuda da ONG, comecei a acreditar que era possível. Foram anos difíceis. Tive que reaprender a confiar nas pessoas, a acreditar que nem todo mundo queria me machucar. Voltei a estudar, primeiro terminando o ensino médio através de supletivo, depois fazendo um curso técnico de enfermagem. Não consegui ser médica, como sonhava quando criança, mas me tornei enfermeira, e isso já era mais do que eu achava que seria possível. A terapia foi fundamental. Foram anos conversando sobre traumas, sobre culpa, sobre perdão, principalmente o perdão a mim mesma. Aprendi que não havia sido minha culpa, que eu era vítima e não cúmplice, que sobreviver àquele inferno já era uma vitória em si. Hoje, aos 62 anos, trabalho como voluntária na mesma ONG que me ajudou. Ajudo outras meninas que passaram por situações parecidas com a minha. Vejo nos olhos delas o mesmo desespero que eu sentia, a mesma sensação de que não há saída. E posso dizer para elas, olhando nos olhos, há saída. É difícil, é doloroso, mas há saída. Minha família... Bom, esse é um capítulo que demorei décadas para conseguir processar. Nunca mais falei com minha mãe depois daquela ligação. Soube por terceiros que meu pai morreu sem nunca saber a verdade sobre o que havia acontecido comigo. Minha mãe morreu alguns anos depois, levando junto a culpa e os segredos que escolheu carregar. Por muito tempo senti raiva dela, depois tristeza. Hoje, depois de tantos anos de terapia e trabalho com outras vítimas, entendo que minha mãe também foi vítima de uma sociedade que não dá escolhas para pessoas pobres e desesperadas. Isso não justifica o que ela fez, mas me ajuda a carregar menos ódio no coração. Consegui me casar aos 35 anos com um homem bom, que soube da minha história e me amou mesmo assim. Não consegui ter filhos. Os traumas físicos e emocionais cobraram seu preço, mas adotamos uma menina que também havia passado por abuso. Hoje, ela tem 28 anos, é formada em psicologia e trabalha comigo ajudando outras crianças. As pessoas que estão me ouvindo agora, quero dizer algumas coisas importantes. Se vocês conhecem alguma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, não fechem os olhos, denunciem, ajudem. Às vezes, uma única pessoa que se importa pode mudar completamente o destino de uma vida. Se vocês são mães ou pais passando dificuldades, por favor, lembrem-se, não há dinheiro no mundo que valha a dignidade dos seus filhos. Há sempre outras opções, sempre outras saídas. Procurem ajuda em ONGs, na igreja, nos serviços sociais, mas nunca, jamais ponham seus filhos em situação de risco. E se há alguma menina ou menino me ouvindo que está passando por uma situação parecida com a que vivi, quero que saibam, vocês não estão sozinhos. Há pessoas que se importam, há organizações que podem ajudar. Há esperança mesmo quando tudo parece perdido. Liguem para o Disque 100, procurem uma delegacia, conversem com um professor, um vizinho de confiança, peçam ajuda. Vocês merecem uma vida digna. Minha história não é única. Infelizmente, milhares de crianças e adolescentes passam por situações parecidas todos os dias no Brasil. Muitas não conseguem sair. Muitas não sobrevivem para contar a história. Eu tive sorte. Tive pessoas que me ajudaram no momento certo. Mas não deveria ser questão de sorte. Deveria ser direito de toda criança viver em segurança. Por isso conto minha história. Não para buscar pena, não para reviver traumas, mas para que talvez uma pessoa que me ouvir possa fazer a diferença na vida de uma criança vulnerável. Para que uma mãe desesperada pense 2 vezes antes de tomar uma decisão irreversível. Para que uma menina em situação de abuso saiba que há esperança. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, que é possível reconstruir depois da destruição, que o amor próprio pode ser aprendido mesmo por quem nunca foi amado direito. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que sobreviveu.
Uma mulher que transformou sua dor em propósito, sua história em ferramenta de ajuda para outro. Vejo alguém que, apesar de ter perdido a infância, conseguiu construir uma vida com significado. Isso não significa que esqueci ou perdoei completamente. Algumas feridas nunca cicatrizam por completo, mas significa que não deixei que essas feridas definissem toda a minha existência. Para vocês que chegaram até aqui na minha história, obrigada por me ouvir. Espero que minhas palavras sirvam para alguma coisa que possam fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa, porque, no final, é isso que importa: usar nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, para tornar o mundo um pouquinho menos cruel para as próximas gerações. Se esta história tocou vocês de alguma forma, compartilhem, comentem de onde estão assistindo, deixem um like para que mais pessoas possam ver. Às vezes, uma história pode salvar uma vida. E se eu conseguir salvar uma única criança de passar pelo que passei, toda a minha dor terá valido a pena. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se sempre: há esperança. Sempre há esperança.